Sejam bem-vindos à disciplina de Teoria da Computação. Na aula de hoje, iremos falar sobre as linguagens recursivamente enumeráveis, que podem ser definidas por meio de máquinas de Turing. Uma máquina de Turing é um modelo computacional do tipo operacional, semelhante a um autômato finito, mas com uma memória ilimitada e restrita, que será definida por um tipo de dados fita. Veremos também técnicas de programação para facilitar a implementação de linguagens por meio de máquinas de Turing. Por fim, iremos mostrar alguns modelos computacionais que estendem a máquina de Turing tradicional para incluir não determinismo ou, eventualmente, múltiplas fitas. Veremos que esses modelos definem a mesma classe de linguagens das máquinas de Turing, ou seja, as extensões de máquinas de Turing são equivalentes às máquinas de Turing, definindo, portanto, a classe de linguagens recursivamente enumeráveis. Uma linguagem recursivamente enumerável é definida por meio de uma máquina de Turing, que consiste de um controle finito, que pode se encontrar em qualquer estado, semelhante ao que tínhamos em um autômato finito, uma fita infinita à direita e à esquerda dividida em células, ou seja, teremos uma fita infinita à direita e à esquerda dividida em células, onde cada célula da fita pode conter um símbolo, por exemplo, o símbolo 1, o símbolo 0, ou um símbolo especial chamado de símbolo branco. Haverá também uma cabeça da fita, que sempre ficará posicionada em uma célula. Inicialmente, a fita vai conter a entrada da palavra que eu quero observar se pertence ou não à minha linguagem, e as demais células, mais à esquerda e mais à direita, todas terão branco. Por fim, uma máquina de Turing terá uma função de transição, também denominada de movimento. Esta será uma função do estado e do símbolo da fita que está sendo lido e retornará o próximo estado gravando um símbolo na célula da fita e movendo a cabeça da fita para a direita ou para a esquerda. Formalmente, uma máquina de Turing é definida pela seguinte tupla: Q, um conjunto finito de estados do controle finito; sigma, um conjunto finito de entradas; gama, um conjunto finito de símbolos que são símbolos escritos na fita. O conjunto de entradas é um subconjunto do conjunto finito da fita. Lembrem-se que a entrada é armazenada na fita no início, portanto, sigma está contido ou igual em gama. Eu tenho um estado inicial, eu tenho um símbolo específico, que aqui a gente está chamando desse quadradinho, para representar o branco. O quadradinho, ele pertence aos símbolos da fita, mas não pertence aos símbolos da minha entrada. Tenho, assim como em um autômato, um conjunto de estados de aceitação e tenho, por fim, a minha função de transição de estado, que toma como argumento um estado e um símbolo da fita, o símbolo que está sendo lido, e retorna um novo estado, o símbolo que será gravado na fita
e o movimento da fita, que pode ser para a esquerda, left, por isso usamos o símbolo L, ou para a direita, e right, e por isso usamos o símbolo R. Se fizermos uma representação gráfica através de um diagrama, como por exemplo nos autômatos, se eu tenho um estado Q0, representado como nó, e na minha fita tenho 0, e eu escrevo no lugar do 0 um X e faço o movimento de ir para a direita, eu posso, por exemplo, ir para um estado Q1. Então, essa seria uma representação gráfica de uma transição do estado Q0, lendo a entrada 0, para o estado Q1, escrevendo o X aonde tinha 0 e indo para a direita. Ou seja, delta de Q0 lendo 0 é uma função que retorna o próximo estado, que é o Q1, o que eu vou escrever no lugar do 0, no caso ali um X, e o movimento da minha fita, da cabeça da minha fita, que vai para a direita. Então, a representação desta função, graficamente, seria dessa forma. Bem semelhante ao que a gente tinha nos autômatos pilha. Vejamos um exemplo de uma máquina de Turing para reconhecer a linguagem que contém n zeros seguidos de n uns. Por exemplo, a palavra que tem 3 zeros seguidos de 3 uns pertence a essa linguagem. Então, iremos fazer uma máquina de Turing para reconhecer todas as palavras que têm 0n seguidos de exatamente n uns. Antes de explicar o nosso modelo, iremos falar um pouquinho sobre a ideia de como implementar essa máquina de Turing. Bem, inicialmente teremos na fita a palavra 00011, onde a cabeça da fita aponta para o primeiro 0. Tanto à esquerda como à direita, nós teremos apenas os símbolos branco. Qual é a ideia do nosso algoritmo? A ideia do nosso algoritmo é marcarmos um 0 lido através de um caractere, por exemplo, um X, e procurar depois o próximo 1 e marcar ele, por exemplo, com outro caractere como Y, fazendo depois um zigue-zague, indo e voltando, de forma que todos os zeros e 1 sejam substituídos por X e Y, de modo que ao final eu não tenho nenhum 0 e nenhum 1 que não foi substituído por X ou Y. E aí, se acontecer isso, eu direi que a minha palavra foi reconhecida. Então, formalmente, a nossa máquina de Turing terá 5 estados, Q0, Q1, Q2, Q3, Q4. O alfabeto de entrada é o alfabeto binário, portanto, o alfabeto binário faz parte do alfabeto da minha fita, bem como o símbolo branco, e eu irei utilizar 2 símbolos para marcar a substituição dos zeros já encontrados por X e dos uns encontrados por Y. Então, o nosso alfabeto da fita tem o alfabeto de entrada, o 0 e 1, o alfabeto binário, o branco e também o X para representar os zeros já lidos e o Y para representar os uns já lidos. O estado inicial é o estado Q0 e o estado final é o estado Q4. Bem, o nosso movimento, ou seja, a nossa função de transição de estados é como segue. Se eu estou no estado inicial Q0,
e leio um 0, o que eu vou fazer? Eu vou substituir esse 0 por x e vou para a direita. Então, se eu tenho a minha palavra 0011, estou apontando para o primeiro 0. Encontro ele no estado inicial, que é 0, o que eu faço? Eu substituo esse 0 por x e movo a cabeça da fita para a direita. Ou seja, eu vou passar a ler esse segundo 0 da minha sequência inicial. E aí eu migro para um estado Q1, na qual, nesse estado Q1, eu vou repetir o movimento de ir para a direita até encontrar o próximo 1. Ou seja, se eu estou em Q1 e leio um 0, eu vou permanecer com esse 0, ou seja, eu escrevo o próprio 0 e vou para a direita porque eu estou procurando quem? Um 1 para poder marcá-lo com o valor de y. Então, se eu tinha 0, x, 0, o que eu faço? Eu vou para o próximo e permaneço com 0, onde eu tinha 0 anteriormente. Bem, se eu tenho um 0, estou lendo um 0, estou no estado Q1, o que eu faço? Eu permaneço com esse 0, só que eu mudo a cabeça da fita para a direita. Agora, se eu estou no estado Q1 e encontrei um 1, o que eu faço? Eu tenho que substituir esse 1 por quem? Por y, que é para marcar o 0 lido, ou seja, equivalente ao 0 lido. Portanto, o 1 eu vou marcar com y. Então, eu tenho x00y, 1. Só que agora, como eu já encontrei 1, eu, ao invés de ir para a direita, eu vou para a esquerda, certo? E vou retornar até o último x encontrado. Então, eu vou agora no estado Q2, todas as vezes que eu encontrar um 0 ou eventualmente um y, eu vou fazer o sentido de retornar até eu encontrar o último x inscrito. Então, eu vou fazer o movimento da fita permanecendo com o valor 0, mas movendo a cabeça da fita para a esquerda. Depois, vou mover novamente a fita para a esquerda e vou encontrar um x. Ora, se eu encontrei o x, esse foi o último 1, o 0, que eu substituí por x. E aí, o que eu faço? Eu vou para a direita para procurar, a partir daí, zeros e voltar para a minha configuração inicial, que é 0. Ou seja, x00y11. E agora eu vou apontar para o estado Q0. E aí agora eu repito esse mesmo processo. Vou marcar esse 0 com o x e vou mover a cabeça da fita para a direita. Repito esse processo e vou permanecer no estado Q1, só que agora lendo o y. Ora, não é um 1 ainda, então o que eu faço? Faço o mesmo movimento indo para a direita. E aí encontro 1. Se eu encontrar o 1, o que eu faço? Eu escrevo um y lá e vou para a esquerda. Ao final, eu repito esse processo, voltando para a esquerda, até encontrar o próximo x. Quando eu encontrar ele, o que eu faço? Quando eu encontrar o próximo 0, o que eu faço? Ou seja, o x, eu vou fazer uma mudança, né? Para x, vou para a direita, ou seja, eu vou ler o 0, y1, e aí o que eu faço? Por fim, eu marco ele com x e vou para a direita. E aí repito esse processo, né? Indo para a direita,
indo para a direita, até encontrar um 1, e aí sim eu marco esse 1 com Y e retorno para a esquerda, nesse movimento. Ora, o que eu faço agora? Vou retornar até o primeiro x que eu encontrar. Então, eu vou ter x, y, venho para a esquerda, depois, mais uma vez, faço o movimento de ir para a esquerda, encontrei um x. Ora, se eu encontrei um x, o que eu faço? Vou para a direita. Notem que quando eu for para a direita, eu não vou mais encontrar um zero. Portanto, eu não vou repetir mais esse meu zigue-zague de ficar marcando x, depois procurando y e retornando até o primeiro x, certo? Então, o que eu faço nessa situação? Eu vou para um próximo estado que vai percorrer todos os y até encontrar um branco. Se ele encontrar um branco e só y mais adiante, significa dizer que a palavra tem o mesmo número de zeros do mesmo número de uns. Então, o que eu faço? Eu vou para a direita, porque eu encontrei um y, e depois eu repito esse processo no estado Q3 até encontrar um branco, ou seja, x, y, x, y, e o que seria o branco. Quando eu chego ao final que eu tenho um branco, eu vou simplesmente escrever o branco e retornar para o y e dizer que eu tenho um estado de aceitação. Então, essa seria a nossa implementação em uma máquina de Turing para reconhecer a linguagem que tem 0 n's seguidos de n uns. Bem, como vocês devem ter observado, para que a gente possa representar uma máquina de Turing, a gente precisa de uma descrição instantânea dele. Um conceito bem semelhante à descrição instantânea que nós tínhamos em autômato pilha. Só que aqui, ao invés da pilha, o que a gente tem? Uma fita que é infinita à esquerda e é infinita à direita. Então, se eu tomar, por exemplo, que o meu controle está no estado Q, e eu tenho escrito na fita x1, x2 até xi-1, xi mais 1 até xn, e branco à direita e branco à esquerda, eu conseguirei representar essa descrição instantânea de forma finita, porque apesar da fita ser infinita, em cada instante de tempo, eu só fiz um número fixo de movimentos. Portanto, eu sempre tenho um prefixo à esquerda e um sufixo à direita que tem brancos. Ou seja, a minha palavra estará sempre representada de forma finita ali na minha fita. Então, para eu representar isso de forma finita, eu vou usar a seguinte notação. Tudo que está antes da célula que é lida na cabeça da fita, eu vou representar à esquerda, ou seja, x1, x2 até xi-1. Depois eu vou colocar o estado que eu estou lendo. O quê? E à direita, tudo que eu ainda tenho por ler. Essa parte aqui. Ou seja, uma representação chamada de ID, ou seja, descrição instantânea, de uma máquina de Turing, é formada, né, pelo estado que, pela parte da fita entre o branco mais à esquerda e o mais à direita, ou seja, x1 até xn, onde eu vou dividir a minha palavra no meio, inserindo um estado entre ele,
o prefixo e o sufixo de acordo com a cabeça da minha fita, certo? Ou seja, do iésimo x lido. Então, essa seria uma representação de uma descrição instantânea de uma máquina de Turing, como se fosse uma foto representando o estado da máquina de Turing com o conteúdo da fita. Bem, a partir da definição de uma descrição instantânea, a gente pode definir o que seria uma computação, ou seja, uma função de transição de uma descrição instantânea para a próxima descrição instantânea. E aí nós temos duas possibilidades. Uma, a possibilidade de eu estar no estado Q, lendo um XI e fazer um movimento à direita, ou eventualmente fazer um movimento à esquerda. Então, se eu tenho uma descrição instantânea de x1 até xn, aonde eu estou no estado Q e vou ler o xi, se eu fizer um movimento de substituir o estado Q por um estado P, substituir o xi por y, eu vou substituir o xi por y, e como o movimento é à direita, eu vou simplesmente fazer o movimento do meu estado para o P, certo? Então, é como se, olhando aqui a minha fita, se eu tivesse x1, né, x2 até xi menos 1, xi mais 1 até o xn, certo? E eu estou apontando para cá, aqui é meu estado Q. O que eu estou fazendo nesse caso? Eu estou simplesmente mantendo o conteúdo anteriormente que eu tinha na minha fita, não altero ele. Agora, aonde tem um xi, eu vou escrever o y, certo? E vou mover a cabeça da fita e o estado e para o próximo estado P, apontando para onde? Para o xi mais 1. Então, é como se eu tivesse esse movimento, tá? Ou seja, eu tenho uma ID1 e vou fazer um movimento para uma ID2, certo? A gente chama esse movimento de dedução, tá? Ou seja, uma dedução entre um ID1 para um ID2 é uma dedução que muda a configuração se eu tenho uma transição do estado Q com xi para um estado P com y à direita da seguinte forma. De forma análoga, se eu estou lendo xi no estado Q, mas a minha substituição de xi por y será feita para um estado P, mas o movimento é para a esquerda, então o que eu faço? Eu vou puxar o estado para antes de xi mais 1. Ou seja, eu vou ter P de xi menos 1, y, como cadeia substituída por essa xi menos 1 QXi. Porque eu estava no estado Q, lia x1, escrevi o y, certo? Fui para o estado P, mas agora o meu movimento é para a esquerda. Ou seja, eu fui ler a célula exatamente anterior. Ou seja, fui para a célula xi menos 1 e não para a próxima célula, que é a xi mais 1, que é nesse caso aqui. Certo? Então, essa é a nossa descrição de como, em uma dada descrição instantânea, eu faço uma transição, ou seja, uma dedução para uma próxima descrição instantânea. E aí a gente define a noção de dedução de forma indutiva da seguinte forma. Eu vou chamar, né, a dedução em 0 ou mais passos, ou seja, eu vou executar elas 0 vezes
ou uma sequência finita de vezes, que eu defino da seguinte forma: toda id i, né, é deduzida a partir de 0 vezes da própria id i, ou seja, é como se eu não fizesse transição alguma, tá certo? E o caso indutivo é que se eu tenho uma descrição instantânea K, de tal forma que a I faz uma dedução em um passo para K, e a K faz 0 ou mais vezes para J, é porque a I faz uma dedução 0 ou mais vezes para a J. Ou seja, é como se eu aplicasse o meu processamento, né, 0 ou mais vezes, utilizando a nossa função de transição, fazendo um conjunto de deduções, certo? Então, a nossa noção de dedução é essa. Então, iremos definir uma linguagem de uma máquina de Turing M como sendo uma linguagem que é recursivamente enumerável, como o conjunto das palavras W, que tem o processamento a partir da ID inicial. Quem é a ID inicial? É a ID que começa no estado inicial da minha máquina de Turing, Q0, que vai ler a minha palavra W e vai fazer 0 ou mais deduções, de modo que na minha fita eu vou ter alguma palavra antes, um estado P, e alguma palavra depois, e esse estado P é um estado de aceitação. Ou seja, se a partir da minha ID inicial, que é o Q0 e o W, eu faço 0 ou mais deduções e chego e alcanço um estado de aceitação, então eu digo que essa palavra pertence à minha linguagem. Notem que aqui pertencer à linguagem, basta apenas que eu alcance, por meio de alguma dedução, um estado de aceitação. Então, essa é a nossa noção de que a palavra pertence ou não. Só para mostrar um exemplozinho simples, se eu estou no Q0 e leio um 0, por exemplo, escrevendo um X, e vou para a direita, indo para o estado Q1, depois, se eu ler um 1 e escrevo um Y e vou, por exemplo, para a direita, para um estado Q2, e esse é um estado de aceitação, onde esse seria o estado inicial, a minha ID inicial teria quem? Seria Q0, eu vou pegar uma palavra, por exemplo, 0 e 1, certo? Uma primeira dedução iria, lendo 0, estando no estado Q0, eu vou fazer o quê? Eu vou escrever o X e vou mover o meu estado para a direita, ou seja, eu vou para o estado Q1, permaneço com 1. Novamente, se eu estou no estado Q1 e leio 1, o que eu faço? Eu escrevo o Y no lugar de 1 e movo para a direita, que é a nossa regra ali em cima. Ou seja, eu movo para a direita, que teria um branco, por exemplo, aqui. Ou seja, eu vou para o Q2 e tem um branco aqui ao final. Ora, Q2 é um estado de aceitação? É. Portanto, eu digo que eu saí do ID inicial Q0 com 0 e 1, fiz 0 ou mais passos e cheguei numa palavra, seria o alfa, seria o beta, de tal forma que o Q2 pertence ao meu conjunto de estados de aceitação. Então, esse seria o exemplo, né? Um exemplo de como mostrar que a palavra 0 e 1 pertence a a linguagem dessa máquina de Turing. Um conceito fundamental, que será importante mais adiante, quando formos estudar indecodibilidade, é dizer quando uma linguagem é recursiva.
Bem, formalmente uma linguagem será definida como recursiva se existe uma máquina de Turing que reconhece essa linguagem e que ela tem a seguinte propriedade. Ora, se a palavra W pertence à minha linguagem, então a M aceita essa palavra e ela para. Ou seja, sempre que ela aceita, ela para e diz que a palavra pertence à linguagem. Se a palavra não pertencer à linguagem, a minha máquina de Turing, ela para, embora ela pare em um estado que não seja um estado de aceitação. Ou seja, recursivo é uma máquina de Turing que sempre para, ou de forma positiva, porque a palavra pertence, ou de forma negativa, porque a palavra não pertence. Então, a diferença de uma linguagem recursivamente enumerável para uma recursiva é que a linguagem recursiva é aceita por uma máquina de Turing que sempre para. Então, as linguagens recursivas estão contidas nas linguagens recursivamente enumeráveis. Apenas para a gente concluir essa parte, vamos ver naquele exemplo da máquina de Turing que reconhece n zeros seguidos de n uns, o reconhecimento da palavra 001. Então, novamente, como é que começamos a nossa dedução? Começamos a partir do estado inicial, que é 0, e da palavra 001. O que a gente faz agora? Faz um conjunto de deduções na tentativa de encontrar um estado de aceitação. Quando a gente encontrar o estado de aceitação, a gente diz que essa palavra pertence à linguagem ou não. Então, essa é a minha ID inicial. E agora o que eu vou fazer? Deduções a partir dessa ID inicial. Então, vamos lá. O primeiro passo. Se eu estou no estado Q0 e leio um 0, o que eu faço? Eu substituo, eu escrevo onde tem 0 o x e vou para onde? Para a direita. Ou seja, eu vou escrever um x onde tinha um 0, vou para a direita para o estado Q1 e permaneço com o restante da minha palavra. Agora, Q1 é o estado de aceitação? Não. Portanto, eu ainda posso fazer uma outra dedução. O que eu posso fazer? Estou no Q1 e leio um 0. O que eu faço? Eu escrevo esse próprio 0, ou seja, eu não altero ele e vou para a direita, permanecendo no próprio estado Q1. Ou seja, x, x, 0, Q1, 1. Ou seja, estava no Q1 lendo 0, eu permaneci com esse 0 e fui para a direita. Aí, novamente, eu estou em Q1 e leio um 1. O que eu faço? Eu escrevo um Y e vou para a esquerda. Ou seja, eu escrevo o Y e vou para a esquerda. Ou seja, eu vou para a esquerda e permaneço com 1. Ou seja, fiz o movimento de ir para a esquerda e escrevi aonde tinha o Y, o 1. Aí, agora, eu estou lendo um 0 em Q2. O que eu faço? Eu simplesmente vou para a esquerda. Ou seja, eu continuo em Q2 e vou para a esquerda. Ora, se eu leio agora um X, o que eu faço? Eu permaneço com esse X, mas vou para a direita. Ou seja, eu vou para a direita, para o estado Q0, e permaneço com a minha palavra 01. Aí, novamente, se eu estou em Q0 e leio um 0, o que eu faço? Eu escrevo um X no lugar dele e movo a cabeça da fita para a direita, permanecendo com Y e 1. Agora, eu estou em Q1 e leio um Y, eu continuo procurando à direita uns. Então, o que eu faço?
eu permaneço com y e vou à direita. Ou seja, x, y, Q1, 1. Agora, eu estou no Q1 e encontrei o 1. Então, eu vou substituir esse 1 por y e ir para a esquerda. Ou seja, eu vou para a esquerda, para Q2, e vou substituir o 1 por quem? Pelo y. Agora, eu estou em Q2 e tenho um y. O que eu faço? Vou para a esquerda escrevendo o próprio y. Então, eu vou para a esquerda. Vou para a esquerda. Eu vou para a esquerda. Que era o Q2. Vou para a esquerda. Agora, eu estou em Q2 lendo x. O que eu faço? Eu vou para a direita. Ou seja, x, Q0, y. Então, eu migrei para Q0. Agora, em Q0, eu não tenho mais zeros para ler. Eu já li, já marquei todos os zeros com x. Então, o que eu faço? Eu vou observar se o que eu tenho à direita é um 1, é um y. E se for, eu vou para um estado Q3, onde eu vou procurar y até encontrar um branco. Ou seja, eu espero ter marcado todos os zeros seguidos de todos os uns. Então, o que eu tenho? Eu vou fazer uma dedução, ou seja, de x, estou em Q0 lendo y, eu vou para a direita permanecendo com y lá. E vou para o meu estado Q3, onde eu leio y. E aí eu repito esse processo, certo? Seguindo à direita, ou seja, tenho x, y, estou lendo o y, estou no estado Q3, o que eu faço? Eu escrevo o y e permaneço em Q3. Ora, agora eu não tenho nada aqui, é porque eu estou lendo um branco. Então, se eu estou em Q3 e leio um branco, o que eu faço? Eu vou para o estado de aceitação, que é o estado Q4, e movo, por exemplo, para a esquerda. Eu botei aqui para a esquerda, mas poderia ter colocado à direita, tanto faz na nossa definição. Então, x, y, Q3 eu vou para Q4 e vou para a esquerda. E Q4 é um estado de aceitação da minha máquina de Turing. Ou seja, ele pertence ao conjunto de estados de aceitação. Logo, essa palavra 0011 pertence à linguagem que é definida por esta máquina de Turing.